Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre clima e tempo. Mas antes de falarmos sobre isso, eu tenho um recadinho para você. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Corre lá para pegar. Porque tem muitos registros a serem feitos. Palavras, termos, conceitos para você registrar no seu caderno. Para depois, quando essa aula terminar, você voltar no seu caderno, estudar para as atividades, estudar para as avaliações e conversar com o seu professor ou a sua professora de ciências. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Perceber que a energia solar está relacionada a movimentos do ar e a complexidade dos fenômenos atmosféricos. Nossa! Então, você não sabia que o Sol está associado, relacionado aos movimentos do ar? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Repare bem nessa imagem. Você reconhece? Você está com o seu celular em mãos? Você já mexeu nos aplicativos do seu celular e percebeu que tem um aplicativo que é próprio para mostrar essas informações que estão aparecendo aqui na tela? Enquanto você observa essa imagem, eu vou ler o texto para você. Você já acessou no seu celular algum aplicativo de previsão do tempo? Alguns celulares, esse aplicativo vem nativo, ou seja, vem no próprio celular. Porém, em alguns celulares, você precisa baixar, ir lá na lojinha e encontrar um aplicativo que você goste, que satisfaça suas necessidades para responder essas questões associadas à previsão do tempo. Já mexeu? Que bom! Então agora vem a pergunta. Qual é a utilidade da previsão do tempo? E agora? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí, você pegou o seu smartphone como eu fiz? Então dê uma olhada nele. Caso você não tenha o seu celular em mãos, olhe para a tela. Então acompanhe comigo um pouquinho aqui no meu celular. Eu tenho aqui nas minhas mãos o meu telefone que mostra a previsão do tempo para a minha região. Então nós temos o GPS no celular que faz a localização e ele entende aonde eu estou. Ele vai falar a previsão. Nossa, 23 graus neste momento. Está dizendo que a máxima é 28, que a mínima é 15 e está ensolarado. Vai falar que ao longo do dia vai chover um pouquinho, mas amanhã tem 100% de chances que chova. Bom, se você não tiver o seu celular para ficar mexendo e brincando um pouco nesse aplicativo, dê uma olhada aqui na tela e nós vamos fazer essa leitura. Claro que aqui na tela nós temos uma temperatura um pouco diferente, 56,7 graus, porque está em Fahrenheit, não é Celsius, por isso esse valor é mais alto. Mas está mostrando que está chovendo, tem um símbolo do sol, tem uma nuvem, então a gente percebe algumas informações. Ok, esse é o papel desse aplicativo. Mas qual é a utilidade dessa previsão do tempo? Ou quando você assiste lá na televisão um noticiário e a pessoa responsável por falar sobre essa previsão, olha, hoje vai chover, amanhã vai cair neve, vai fazer uma mudança na sua região, se preparem, não saia de casa, leve o guarda-chuva,
use mais roupas. Então, qual é a utilidade dessa previsão do tempo? Você já parou para pensar nisso? Nos programar. Imagine que você é um agricultor, né? Então você e a sua família plantam determinado tipo de semente, vão coletar um determinado tipo de alimento. Se vocês não consultarem a previsão do tempo, pode ser que não chova por um grande período de tempo e vocês percam aquelas sementes que foram plantadas. E se o milho já estiver crescendo e não chover? Ele não vai ficar bonito. E se for ao contrário, você tiver uma determinada plantação e vai cair uma geada, vocês têm que proteger essas plantas. Então nós nos programamos para as nossas atividades. Imagine que você vai sair amanhã de manhã para passear e não consulta a previsão do tempo e vai se basear no dia de hoje para usar a roupa. E muda tudo e faz um baita de um frio. E você não se programou. Imagine se você for viajar e só levar roupas de verão e fizer um dia bem frio, vai passar frio. Então a utilidade dessa previsão do tempo é que nós tenhamos o conhecimento para aquele momento e para os próximos dias nos programarmos nas nossas ações. Tanto questões comerciais, então agrícola, para a nossa vida pessoal, para um passeio e para uma viagem. As mudanças do tempo atmosférico também estão relacionadas à atuação de diversos fenômenos, em especial ao deslocamento das massas de ar. Quem já não viu no noticiário o moço ou a moça do tempo mostrando um mapa assim e tem essas massas de ar, não é verdade? Repare ali, a nossa América do Sul e tem o nosso Brasil ali. Reparem nessa animação, é a movimentação das massas de ar, como ela está sobre o nosso país. Será que isso influencia? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, a temperatura e a umidade do ar dessas massas dependem da região do planeta em que elas foram originadas. As massas de ar formadas sobre o oceano carregam o quê? Muita umidade, carregam muita água. Será que isso vai influenciar nas chuvas de uma determinada região? As massas continentais que estão sobre os continentes tendem a ser o quê? Mais secas. Aquelas que se formam na região polar ou na região temperada são as massas de ar frio. E as que formam nas regiões equatorial ou tropical são as massas de ar quente. Então nós temos dois tipos de massas de ar: as quentes e as frias, que vão influenciar no clima daquela região. Lembra? Clima a longo tempo, que também você vai ter uma noção do tempo, num período de tempo bem menor, dias e semanas. Então as massas de ar quente pode ser seca e úmida, e a massa de ar fria também pode ser seca e úmida. O que tem nessa relação de seca e úmida? A quantidade de umidade. Essas massas de ar alteram as condições do tempo nos lugares por onde passa. Perceba a palavra tempo, porque essa massa tem uma movimentação, por exemplo, de algumas horas ou de um dia para o outro. Então é um curto período de tempo. Então vai influenciar o tempo daquela região. As frentes frias ou quentes, que costumam ser citadas lá na previsão do tempo, são respectivamente quem? Massa de ar frio e de ar quente. A gente não ouve isso? As pessoas lá da previsão do tempo falam assim: vai chegar hoje na cidade uma frente fria. Mas o que é essa frente fria? É uma massa de ar frio. Não, para a semana que vem está chegando uma frente quente. Mas o que é essa frente quente? Uma massa de ar quente. Repare na imagem, nos dois desenhos, para nós termos uma noção como elas funcionam. Na esquerda, nós temos uma frente fria. Repare no desenho. Nós temos o quê? Uma quantidade pequena de chuva. Nós temos o ar quente nas nuvens e mais próximo do solo,
esse ar frio. Já na frente quente, nós temos uma quantidade de chuva maior. Nós também temos uma onda de ar quente e uma onda de ar frio. E nós vamos para a nossa primeira atividade. O que são frentes frias? Opa! Cuidado! Está se referindo somente à frente fria. Primeiro nós temos que saber o que elas são. E depois, qual a origem delas? Aonde elas são formadas? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Pensou bastante? Então, assim, nós estamos falando de massas de ar, ok? Eu tenho a quente e a fria. Além disso, seca e úmida. Nessa questão, nessa pergunta, está se referindo às frentes frias. Então, as frentes frias são as massas de ar frio, ok? Que se movimentam pela nossa atmosfera, que é o conjunto de gases que envolve o nosso planeta. Aonde elas são originadas? Nas regiões frias do nosso planeta, como por exemplo nos polos. A consulta sobre a previsão do tempo em determinada região ou um dia específico vai auxiliar no quê? Lembra aquela pergunta no início, quando eu mostrei o aplicativo no celular e falei assim, qual é a utilidade? Para que serve a previsão do tempo? Nós vamos entender agora. Então, auxilia em diversas situações do nosso cotidiano, desde uma decisão de qual roupa vestir. Vamos ver, você vai entrar em férias muito em breve. E daí a sua madrinha fala assim, vamos comigo para a praia passar alguns dias? Qual roupa você vai levar? Ah, é praia, Fabiano, é quente. Mas e se chover? E se de repente amanhecer bem frio? Então você tem que ter uma noção de quais roupas você vai utilizar para não passar muito frio ou muito calor. Ou levar para uma viagem até em relação a atividades como a agricultura, então uma estiagem, a falta de chuva por um longo período de tempo, geadas, um vento muito forte que pode destruir plantações. A pecuária, então a criação de animais, a mesma coisa. Na aviação, então imagine, no aeroporto, um monte de avião vai levar as pessoas para vários destinos ao longo do nosso país e do mundo. Nós temos que ter uma noção de como está o tempo naquele local ou em regiões muito próximas, porque pode afetar o trajeto. Não vai levantar voo. Imagine uma região que neva. Vamos pensar nos Estados Unidos ou na Europa. Uma neve muito forte, muito pesada. Será que influencia no voo? Além disso, na navegação, imagine, na pesca, ondas muito altas e fortes no oceano podem prejudicar e fazer com que essa embarcação vire, e entre outras situações. Então essa imagem que eu mostro ali para vocês é muito comum nos noticiários. Previsão para o Brasil, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Então é um curto período, é para aquele dia. Então estou falando do tempo. Repare nos desenhinhos. Tem nuvem com gotinha, tem nuvem com raio, tem um sol. Mas por que, Fabiano, o Brasil vai ter esses símbolos diferentes?
Porque agora nós estamos falando do clima. As regiões do Brasil, o nosso país é um país muito grande. Então, se nós formos ver lá na região norte e comparar com a região sul, o clima é diferente, porque eu vou ter aquelas condições distintas para aquela região. Por isso, pode estar nesse dia que ele está indicando, 19 de janeiro, chovendo numa região, mas fazendo sol em outra. Porque vai ter condições específicas, o clima daquela região. Mas como que está o tempo? É aquele momento. E quem fala isso é a previsão do tempo. Aquilo que se denomina tempo e sobre o qual se fazem previsões, trata-se de um conjunto de condições meteorológicas, como a pressão do ar e a formação de nuvens, que são analisadas em um curto período, que nós chamamos de dia, por exemplo. Então, essa é a característica do tempo. Nós queremos para aquele instante, para aquele dia. Claro, podemos ter uma noção para a semana. Aqui, novamente, a gente tem um símbolo muito comum que aparece em jornais, impressos, nos aplicativos de celular. Então, a previsão do tempo. Ele diz a localidade, ele mostra, então, a temperatura do instante, do momento, 23 graus Celsius, a máxima que estava prevista e a mínima que estava prevista. E aqui a gente tem um símbolo que representa sol entre nuvens. Poderia ser só nuvem, nublado, chuva, raio, um granizo ou somente um sol bem forte. Então vamos pensar juntos. Ok, já entendi o que é tempo. A importância da previsão do tempo. Observe a imagem e responda. Nossa, você já ouviu falar em estações meteorológicas? Indique 3 aplicações práticas da previsão do tempo no mundo atual. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí, pensou bastante? Então vamos dar uma olhada naquela imagem? Repare bem, nós temos uma estação meteorológica. É a partir dela que são coletadas essas informações que são utilizadas na previsão do tempo. Então é medido a temperatura, a umidade, a direção dos ventos, a pressão atmosférica, entre outras. Lembra que eu falei que são vários equipamentos juntos? Então nós temos algo por detrás, uma ciência, a meteorologia. E nós temos pessoas que se dedicam a esse estudo. Então a previsão do tempo não é um achismo, acho que vai chover. Talvez faça sol. Não! Com essas informações são colocadas em computadores, existem
simuladores que vão mostrar como vai se movimentar as massas, então de ar, as correntes marinhas, entre outras questões. E aí, os sites, os canais de televisão buscam essas informações em pessoas, em equipes confiáveis para passar essas informações para a população. Ok, eu tenho essas informações. Como eu posso utilizar essas informações da previsão do tempo no mundo, no hoje, no cotidiano, que contribuam? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, principalmente nas questões associadas à agricultura e à pecuária, para que a gente não perca uma grande plantação, milho, soja, arroz, entre outras, numa grande seca, numa geada ou numa chuva muito forte. Esse agricultor, ele vai pensar, ele vai planejar, ele vai se programar. A mesma coisa para a criação de animais. Também temos as questões associadas à aviação, as questões associadas à pesca, mas também podemos pensar na nossa vida enquanto pessoas, no dia a dia. A construção de uma casa, a construção de uma estrada, viajar, fazer um passeio. Então aqui eu trouxe mais de 3 aplicações práticas para que a importância dessa previsão do tempo nos afete e que a gente não sofra, não perca dinheiro, não perca as plantas, não perca os animais, não passe frio, não fique doente. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Qual é a principal diferença entre clima e tempo? Vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Essa pergunta é fácil. Nós já falamos muito sobre clima e tempo e eu sempre enfatizei a diferença entre dois. Então vamos dar uma olhada? Clima é um conjunto de variáveis que, ao serem analisadas num longo período de tempo, em geral anos, fornece as características de temperatura, umidade e nível de chuvas numa determinada região. Ok? Tempo é a análise dessas características por um curto período de tempo. Um dia, 2 dias ou uma semana. E o que vimos na aula? Então, o conceito de massas de ar, frias e quentes, e a importância da previsão do tempo e como afeta e influencia a nossa vida. Nessa aula, nós falamos sobre clima e tempo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!